Durante muito tempo, eu sempre fui muito crítico a quão necessário foi fazer o filme Toy Story 4. Não agregou muito à franquia, tirou o Woody dentro da história, dentro do grupo dos amigos dele. E a gente ficou meio alheio e meio na superfície, meio boiando e pensando o que vai ser essa estrutura nova com a Bonnie. E agora veio Toy Story 5, que trouxe o tema de uso excessivo de telas de crianças, mas também de adultos também, e como isso afeta o imaginar, o lúdico, o quanto que é importante para a criança brincar, utilizar a cabeça dela para esse senso criativo. Daí eu acho engraçado, eu considero esse filme mais quarto filme do que quinto filme. Por quê? Porque parece que ele conecta muito mais com o terceiro do que o quarto conecta com o terceiro. Enfim, eu vou explicar tudo nesse vídeo, mas te peço, por favor, já curta esse vídeo, se inscreve no canal, porque se você é da opinião que acha Toy Story 5 desnecessário, irrelevante, cara, eu vou te convencer do contrário disso. Pode não ser de longe um dos melhores da franquia, mas tem um tema e tem uma discussão muito necessária. Porque, sinceramente, depois do Toy Story 3, parecia que já tinha falado sobre tudo essa franquia. O quarto, como eu falei, parecia uma despedida desnecessária que ninguém pediu. Então, quando anunciaram o quinto, a sensação de geral era instantânea. Lá vem mais uma continuação pra lucrar em cima, com bonecos novos, personagens novos. E, gente, a gente não pode fugir disso. Vai ser um filme pra vender bonecos novos, pra gerar mais lucro nessa mesma IP. Mas, assistindo esse filme, eu fiquei com uma sensação completamente diferente do quarto. Porque, principalmente, ele conversa com um problema real da nossa geração. E como eu falei, não tô falando de criança apenas. Estou falando de nós todos. Porque o filme Toy Story 5 é sobre o nosso uso de telas e como a gente se torna muito mais distante e poda completamente a nossa imaginação. Quanto é problemático essas telas substituírem experiências humanas e fundamentais, principalmente nessa fase onde a criança está se desenvolvendo, né, mentalmente. E existe esse conflito inicial, né, que é fundamental para a gente entender essa história. Conflito dos brinquedos e com a Lily Pad. Porque os brinquedos estão brigando numa competição muito injusta. Um iPad, um tablet, hoje tem vários joguinhos, onde você tem que jogar várias e várias vezes para subir de nível. E algumas vezes, esses joguinhos é onde os seus amiguinhos estão jogando. Então tu vai ficar de fora também desse meio parasocial, porque em muitas relações que a gente tem hoje em dia, é 100% online, né? 100% à distância. É legal porque tu consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Ao mesmo tempo, se torna uma preferência muito confortável e muito também alienante. Porque se você tá sempre no seu espaço seguro, você não sabe o que tá acontecendo no mundo. E assim, esse fator só da presença da Lily Pad no filme é um fator que muda completamente o destino da franquia. Existia sim o medo dos brinquedos, existia sim o medo dos brinquedos serem esquecidos na franquia. Só que agora é medo de se tornar irrelevante. A concorrência é de um dispositivo, pode entregar entretenimento infinito, completamente personalizado e instantâneo. Você dorme com tela e vai acordar com uma tela na tua cara dia após dia. Imagina o dano disso. E a gente vê de uma maneira bizarra crianças cada vez mais cedo terem celulares. Em muitos casos até mesmo antes de aprender a ler. E o filme não traz esse discurso que a tecnologia é ruim, um discurso simplista, sabe? Até a Lily Pad tem uma redenção aqui, ela traz benefícios muito grandes. O problema é quando ela começa a ocupar espaço de coisas primordiais, quando ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser a substituição completa. Se tu parar pra pensar, o celular virou uma chupeta digital. Calma, eu vou explicar. Existe um fenômeno que psicólogos e educadores chamam o celular como uma espécime de chupeta digital. Tu pode chamar também para adultos cigarro digital. Então, exemplificando, se a criança tá entediada, tá com o celular. Se a criança tá chorando, tá com o celular. Tá numa fila, tá numa situação de espera, tu já sabe, né? Eu entendo perfeitamente por que isso acontece, né? Os pais ficam frequentemente cansados, trabalham demais, têm menos tempo, vivem mais sob pressão. Então o celular traz essa resolução imediata, né? Mas eu acho que o problema é o longo prazo, porque existe uma habilidade que só se desenvolve quando a criança tá entediada, que é
a imaginação, pensa comigo. Uma das coisas mais interessantes que os próprios psicólogos infantis trazem para essa discussão é que o tédio não é necessariamente ruim. Na verdade, ele pode ser usado como essa ferramenta poderosa. Quando a criança fica sem estímulos constantes, a gente normalmente procura preencher esses vazios. Aí surgem histórias, brincadeiras, personagens, mundos imaginários, criatividade. Toy Story sempre foi sobre isso também. E de forma lindíssima nesse filme, eles demonstram isso, né? Quando é passado pro mundo da imaginação, é um mundo mágico, é um mundo colorido, é um mundo expansivo. Só depende realmente da criança que tá conduzindo aquele mundo, tá brincando. Mas quando a gente só tem o imediato, só tem a solução na nossa cara, através de uma tela, o dia todo, esse mundo criativo, esse processo, não acontece. E aí que tá uma questão também. Toy Story 5 também fala sobre adultos que se distraem com tela, cada vez mais dependente de tela. Segundo pesquisas, os brasileiros passam horas do dia olhando para celular, computadores e outros dispositivos, mas principalmente celular, né? É só tu olhar ao redor, vai pegar um trem, vai pegar um ônibus, vai andar na rua. O celular se tornou uma extensão do nosso corpo. A gente pode colocar vários vilões nessa circunstância que a gente tá agora. Essas plataformas foram literalmente criadas para captar a nossa atenção. Quanto mais tempo tu permanecer olhando para as telas, consumindo, melhor para elas. E dentro da neurociência já discute muito sobre isso, né? Como esse excesso de estímulos digitais, o cérebro humano não é capaz de receber tanta informação em tão pouco tempo. Tudo isso ativa uma recompensa digital ligado à dopamina, isso tu já sabe, e quando a gente se acostuma com essas recompensas rápidas e frequentes, as atividades que precisam daquela lentidão se torna muito menos interessante, como por exemplo, ler um livro. Olha que maluquice. Assistir um filme completo. Eu já ouvi gente falando que, por exemplo, uma batalha após a outra, um filme chato, um filme lento. Eu fico pensando, caraca, meu, se o cara acha uma batalha após a outra lento, pode não gostar, pode odiar o filme, pode amar, mas, cara, é um ritmo tão acelerado, tão intenso, que eu não consigo conceber uma pessoa achar um filme contemplativo, uma batalha após a outra. E a gente também a gente foge desse momento de estar nos nossos próprios pensamentos, nos momentos de reflexão, de contemplação. E se isso afeta a nossa concentração e a nossa tolerância do tédio, o que justamente alimenta a nossa criatividade, que sim, serve de alguma coisa, caso tu não saiba disso, criatividade é essencial para nossa vida, imagina para uma criança. Então, enfim, eu amo o visual da Lilypad, eu amo esse acréscimo para a história, trouxe toda uma camada, toda uma dinâmica muito boa. Tem umas questões de história da Pixar, umas coisas megalomaníacas que depois se conclui no final. Eu achei legal, algumas vezes me incomodou a nova adição de personagens aqui também. Aquele brinquedo que é um rolo de vaso, e aquela câmera digital, aqueles brinquedos da casa da Blaze. Eu acho engraçado que ela se chama Blaze, né? Aquele site proibido. Mesmo nome daquele site proibido. Enfim, na casa da Blaze tinha esses brinquedos e não sei vocês, quando você for assistir esse filme, mas simplesmente eu não consegui me conectar porque eu não conseguia conceber que aquilo é um brinquedo pra criança. Enfim, achei meio bizarro. Outro ponto bem negativo pra mim é o acréscimo do Woody pra história. Pra mim, ele agrega pouquíssimo. Acho muito doida essa história do Woody, porque parece que eles fizeram o quarto filme só pra separar, ser gerada essa nostalgia dele voltando pro quinto filme. Primeiramente, pra mim, não faz sentido o porquê dele separar do bando. Depois, ele se juntar nessa história onde nada conversa sobre ele. É só um apoio moral ali mesmo pra Jessie, pro Buzz Lightyear, porque se não tivesse ele na história, se bobear, ninguém sentiria falta. Ah, mas é o Woody. Depois assiste esse filme e me diz, se tirasse o Woody, o quanto que a história iria mudar. Enfim, mas eu achei uma escolha muito interessante. Foi como eles trabalharam a questão da Jessie, né? Que ela retorna com a sua história de origem, que foi apresentada no Toy Story 2, dá uma aprofundada e parece que também serve para retornar uma espécie de nostalgia melancólica, mas serve muito bem para contrapor tudo que o filme está discutindo, porque assim, a história da Jessie está ligada a uma experiência emocional de brincar, a conexão humana, a memória, ao afeto. Então, enquanto a tecnologia
tem esses estímulos imparáveis, a Jessie representa algo mais antigo, que é essa imaginação, essa criatividade, liberdade, porque não tinha tela na época, quando ela brincava com a primeira criança, que me fugiu o nome, eu acho que Lindsay, não sei. Então aqui, essa volta no passado não é sobre voltar ao passado, é sobre voltar ao passado também, mas é também não abandonar completamente aquilo que trouxe você aqui. Então por isso que eu acho que o filme vai para um caminho muito inteligente até. Ele poderia ter seguido essa proposta fácil. Celulares são ruins, telas são ruins, tudo era melhor antigamente. Mas ele não faz isso. O filme entende que a tecnologia também aproxima, assim. Aí entra essa redenção da Lilypad. Cria conexões, também tem uma utilidade, óbvio. O problema não é essa existência da tecnologia, é não ter equilíbrio sobre isso. É difícil achar um equilíbrio, eu sei, mas existe o equilíbrio de você usar as telas para desinibir, para usar como espécime de cigarro eletrônico, e entre você viver o mundo real, viver o agora, viver também, sei lá, ler um livro que cativa o teu espectro mais lúdico, você tem que imaginar aquele cenário, você tem que entrar naquela história. Enfim, isso torna a história muito mais madura e pra mim com um roteiro bem redondinho nesse caso. Então, quando anunciaram o Toy Story 5, eu achava que o filme era bem desnecessário. Hoje eu penso que é exatamente o contrário. Ele tá longe de querer repetir o 3. Ele não tá querendo trazer uma nostalgia barata, na minha opinião. Ele tá tentando discutir um problema existente na nossa sociedade. Um problema que afeta as crianças, afeta os adultos, que a gente deixa de passar o tempo imaginando, criando, brincando e simplesmente também convivendo. Por isso que Toy Story 5, pra mim, é um filme, se classificar do quão necessário é pros dias de hoje, estaria lá em cima. Hoje ele não é um filme sobre brinquedos com medo de serem deixados de lado. É sobre essa grande questão. O que acontece quando a imaginação começa a perder espaço por completo para o algoritmo. Enfim, então eu espero que o filme sirva para esse alerta, esse susto para quem for assistir. Porque eu acho que não é só eu, para quem tá assistindo também o vídeo, eu tenho um grande medo da nova geração, mas ao mesmo tempo, medo da questão de como o cérebro delas vão processar esse grande estímulo que elas estão vivendo. Talvez enxergar para outro lado, talvez elas cansem muito mais rápido e sejam completamente contra, até mesmo redes sociais, até mesmo essa dinâmica, e vão para um caminho contrário. Enfim, também acredito que elas vão ser mais inteligentes que a gente. Eu tenho 26, né? Eu vi um mundo sem celular e hoje eu tô vendo um mundo muito polarizado, muito extremo, ou um lado ou outro. Se você ama ou odeia um filme, eu vejo uma geração que é mais polida nesse sentido, entre aspas. Não sei se é a melhor palavra, polida, mas talvez mais inteligente, mais, sei lá, racional. Gostei do filme, me surpreendeu, não esperava. Eu achava que ele tava numa expectativa boa pra Lilypad, pra essa dinâmica de telas, mas o roteiro, a construção dele por si só é bem redondinha, bem semelhante aos outros filmes. Enfim, deixa seu like, comenta o que você achou do filme, se você já assistiu, se inscreve no canal se tu curtiu o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!